Em carta Lula, a Associação de Travestis e Transsexuais pede lugar na reconstrução do país. Que associação é essa? É a ANTRA, né, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é uma ONG aí com mais de 30 anos de história no nosso país. Nessa carta, que foi publicada na quinta-feira, eles destacam a questão da produção de dados, por exemplo, sobre a violência trans, né, o papel que a ANTRA teve nisso. Daí até vale mostrar aqui que foi publicado um dossiê sobre assassinato e violência contra travestis e transexuais no Brasil em 2021. Mas eles também vão falar sobre outros pontos. Então, vamos lá direto para a carta propriamente dita. Constatamos nesse período a destituição e o desinvestimento nas pastas LGBTQIA+, no Ministério de Direitos Humanos, que fora renomeado nesse governo como Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, assim como não foi feita nenhuma ação efetiva de defesa dos nossos direitos. Pelo contrário, passamos os últimos 6 anos sendo humilhadas, ameaçadas e vivendo com medo. Medo de andar na rua e até mesmo de participar da luta política devido à sensação de insegurança que se instalou no país e os altos índices de violência de direitos humanos contra essas e esses defensores e grupos minorizados. Então, eu acho até interessante que falou ali nos últimos 6 anos e não nos últimos 4 anos, que é bom destacar que não está falando só do governo Bolsonaro, né? 6 anos está falando aí também do governo Temer. Que é uma coisa que eu vou ser sincero com vocês. As pessoas não fazem o suficiente. As pessoas falam do governo Bolsonaro como algo isolado, mas muito do que a gente viveu agora durante o governo Bolsonaro começou no governo Temer. E não é só nas pautas de direitos humanos, não. A gente pode falar do PPI, lá, o Preço de Paridade Internacional do Petróleo, a gente pode falar de reforma trabalhista, lei de terceirização, a gente pode falar do esvaziamento das reservas do Conab, que estão levando aí aumento do preço da comida. Tudo isso começou no Temer. Bolsonaro deu continuidade. Sofia, é igual, a gente ainda volta na pauta da ANTRA, o PPI, para mim, é um dos mais absurdos casos que eu vejo, assim, que afetou o brasileiro como um todo. Brasileiro, brasileira, brasileiros, afetou todos nós, porque como que a gente vai trabalhar com preços de petróleo com paridade internacional? Para quem não sabe, gente, PPI é uma lógica política do que foi inaugurada no governo Temer, que a gente paga os custos dos nossos de petróleo, eles são baseados de forma dolarizada. Então, sei lá, até acompanhando o pessoal do Sindipetro, até custos de navios ou coisas que não existem aqui no Brasil para trabalhar com isso, são embutidos para a gente pensar o preço do nosso petróleo. Basicamente, o que a gente pode resumir isso? Poderíamos ter, nesses últimos 6 anos, a gasolina com preço mais em conta e não tivemos. E a culpa foi do governo Temer e do governo Bolsonaro. Eles simplesmente optaram em não revogar isso, não faz sentido nenhum. E aí a gente trabalhar com preço dolarizado impacta em tudo na nossa vida, impacta no preço dos alimentos, impacta no nosso dia a dia, no transporte. Então, como isso afetou numa forma de empobrecer a população brasileira e dar dinheiro para os acionistas, porque os lucros, agora mesmo no início do ano de 2022, foram bilionários. Então, olha que absurdo de dolarizar o nosso petróleo. Então, assim, não faltou, né? Foi projeto. Tirar a Dilma porque a gasolina e o dólar estavam caros. Olha só o que aconteceu. Né? Mas aí, voltando para a carta da ANTRA, outro ponto que eles vão trazer aqui é a questão da pandemia, né? Então, nós temos aqui: durante a pandemia, não houve qualquer ação que garantisse os cuidados à nossa comunidade e a maioria de nós não teve acesso aos auxílios governamentais e políticas emergenciais, exatamente por fazermos parte do grupo mais marginalizado dentro da comunidade LGBTQIA+. Travestis e pessoas trans são o grupo mais violado, em especial mulheres trans negras. Aqui, eu acho até interessante falar, né, que fala aí da questão da pandemia,
Eu cheguei a participar aí na análise dos dados de uma pesquisa do Núcleo Trans Unifesp, vendo justamente o que vai, como que foi a questão das pessoas trans na pandemia. Ainda não temos dados publicados, mas vai ter aí. Mas e aí? Falando em dados sobre pessoas trans, Sofia, na pandemia eu desenvolvi um estudo junto com meu marido que a gente só não tem o paper publicado ainda, mas só para dar dados preliminares da pesquisa, né? A gente fez uma pesquisa mais ou menos com 1.200 e poucas pessoas. Infelizmente, teve que ser de forma mais amostra por conveniência, método de bola de neve, e não uma amostra aleatória. Para quem não entende um pouco de método, a amostra aleatória que garante que o dado seja o mais real da realidade possível que a gente está aferindo ali quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa científica. E a gente conseguiu encontrar uns números bem assim, simbólicos do que a gente já sabe como hipótese, assim, sabe? Levantar uma hipótese, por exemplo, o nível de ansiedade, de estresse, talvez de outros transtornos mentais comuns entre mulheres ou entre pessoas trans, entre pessoas LGBTs, entre pessoas negras, foi maior do que os outros grupos identitários, né? Ou seja, ser branco, ser homem, ser cisgênero, por exemplo. E a resposta é sim. Esses números são bem maiores. Se tivéssemos ainda continuado a aumentar essa amostra, trabalhar com modelagens e criar os indicadores de odds ratio e tudo mais, eu acredito que pelos valores já prévios encontrados, eles são bem significativos, assim, sabe? Então, a gente desenvolveu esse estudo durante a pandemia e agora a ideia é, com essa retomada, recontar esses dados, meio que acompanhar essas pessoas de forma longitudinal. E a gente tem percebido aí de como que os impactos negativos, até para a saúde mental, de LGBTs durante a pandemia. Então, isso é um dado concreto que eu preciso publicar logo, pelo menos para ter também, para as pessoas citarem e ter como referência para futuros estudos, entendeu? Uhum. Mas tá, e aí? O que essa carta da ANTRA pedia? Vamos lá. Diante desse cenário, gostaríamos de forma muito afetuosa solicitar que Vossa Excelência assuma um compromisso público com nossas vidas e nossos direitos, e não apenas como uma forma protocolar, mas efetivamente empenhado em erradicar a transfobia em todas as formas que ela admite. Ajudamos a eleger um projeto de Brasil popular e desejamos ocupar um lugar digno na reconstrução de nossa democracia e do país em que queremos viver. Simbolicamente, é fundamental que o Senhor fale abertamente sobre a defesa de nossos direitos. Diversos líderes pelo mundo têm feito esse aceno em consonância com tratados internacionais que já avançaram nessa questão, e isso tem um impacto direto na vida de nossa comunidade. Materialmente, é urgente que sejam destinados esforços para ações e políticas que visem enfrentar a violência motivada por orientação sexual e ou identidade de gênero, assim como a garantir que ninguém será deixado de lado. Aqui é um ponto que eu acho importante a gente tocar. Quando fala que vai começar a ficar um pouco espinhoso. Fala ali, né, de que seria importante simbolicamente falar abertamente de um apoio. Isso é uma coisa que a gente viu por exemplo, na campanha, que o Lula inclusive chegou a fazer aceno pro outro lado, né? Quando a gente estava falando, por exemplo, de direitos reprodutivos, o Lula chegou durante a campanha a fazer vídeo falando contra o aborto, que é uma pauta aí que normalmente é associada às mulheres cis, mas também envolve a questão dos homens trans, né? Que, gente, homem trans também engravida, não é só mulher cis, não. Inclusive, tive conhecidos que tiveram filhos esses tempos aí, então as pessoas têm que normalizar que pessoas engravidam, pessoas com útero, pronto. Exatamente. E daí também entra uma questão da gente ver o próprio histórico dos governos petistas. Daí a gente estava comentando aqui nessa live o quanto a Dilma foi injustiçada, mas eu comentei, olha, existem críticas válidas. E aqui eu acho que é válido a gente trazer uma. Eu posso falar, uma coisa que meu coração dói quando fala da Dilma é o tal do kit anti-homofobia, que virou tudo aquilo e que virou o kit gay. Enfim, Exatamente o que eu essa ia aí não dá trazer. para passar, essa aí eu não Não perdoo, a dá. crítica se mantém, inclusive. É exatamente o que eu ia trazer aqui, ó. Reportagem de 2011, 26 de maio de 2011. Governo não fará propaganda de opção sexual, diz Dilma sobre kit.
Eu não concordo com o kit anti-homofobia, afirmou a presidente. Segundo ela, o governo não pode interferir na vida privada das pessoas. Isso aqui, gente, para quem não sabe do que se trata, isso é lá de 2011, 11 anos atrás, primeiro ano do primeiro governo Dilma. Na época, o Haddad era o ministro da Educação e estava parte aí do como parte do Ministério da Educação criando esse kit que promovia e que visava combater homofobia e transfobia nas escolas. Mas esse kit sofreu uma forte resistência por parte da bancada evangélica. Foi numa época também que estava aí muito em destaque o Marco Feliciano, que chegou a assumir o papel de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E a Dilma acabou cedendo a essa pressão e soltou aquela fala ali, desculpa Dilma desastrosa, de que não faria propaganda de opção sexual. Eu até para vocês terem noção do que era esse kit, eu até trouxe um trecho aqui de um dos vídeos que fazia parte desse kit, que foi um dos que gerou a maior parte da polêmica, que era um vídeo chamado Encontrando Bianca, que era justamente sobre a questão de pessoas trans na escola. Me chamam de Bianca. Apesar de saberem que eu quero ser tratada assim. Me tratam pelo nome que está no diário de classe. Será que é tão complicado simplesmente anotar o outro nome ao lado do que está na chamada? Mas alguns professores e professoras já entenderam quem eu sou. Bianca. Eu sou diferente da maioria, mas pensando bem, todo mundo é diferente de todo mundo. Cada um tem seu jeito, seus gostos. Cada um tem uma maneira diferente de viver a vida. Eu gosto de estudar. E sou boa aluna. Fiquei só uma vez de recuperação. Mas tem dias em que vir para a escola é um castigo. Tem horas que eu fico com medo de ser agredida. Uma vez quase me bateram. Diziam que gente como eu não deveria estar aqui. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir acabar a escola. Eu quero me formar e poder trabalhar. Eu quero ser professora. Mas como vou conseguir ensinar os outros se eu não estudar? Tem muita gente que me apoia aqui na escola, inclusive professores e professoras. E são essas pessoas que me ajudam a ter a força de continuar estudando, de continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero, respeitando e lutando para ser respeitada sendo quem eu sou. Bianca. Bianca. Então, vocês veem, não tem absolutamente nada demais, mas isso aí, a gente tem aí esse histórico do governo petista cedendo a bancada evangélica para impedir que isso fosse distribuído. Então, por isso que é tão importante, gente, a gente manter essa pressão, né? Não simplesmente sentar e esperar que tudo vai dar certo. Isso, inclusive, Sofia, me remete a... igual você falou da pauta do aborto e tudo mais. Existe um lema que, assim, não é hora de falar sobre isso. E aí eu fico perguntando, qual é a hora para essas pessoas que têm esses corpos de falar sobre isso e de viver plenamente a sua vida, sabe? Hoje, por exemplo, a gente sabe que existe, por exemplo, a lei do nome social, para pessoas que, inclusive, não regularizaram seu nome e tudo mais, poderem ser respeitadas nos ambientes educacionais. Então, olha que diferença e que estranho da gente ainda perceber que dentro de um governo fascista, a gente conseguiu ainda manter alguns marcos. E esses marcos, eles só são mantidos porque houve realmente o quê? Agora é hora de falar sobre isso sim. E o movimento, né, a ANTRA, por exemplo, tem uma militância bem organizada, e outras militâncias do movimento LGBT, de pressionar que essas pautas avancem apesar de, né, assim, apesar de tanta coisa, e o mais triste é de ver como que nós, LGBTs, ou principalmente as pessoas trans dentro do grupo das pessoas LGBTs, são sempre utilizados como um pânico moral para poder ativar esses gatilhos da sociedade como um todo, para gerar debates que só fazem um retrocesso de avanços que a gente vê. Então, assim, é sempre um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, dois para trás. E olhando esse vídeo, gente, é uma coisa tão simples
didática, assim, empática, assim, qual é o ser humano que vê uma pessoa que se identifica como Sofia e não vai ter um nível de empatia por essa pessoa, inclusive uma pessoa que deseja estudar para ser professora. E eu fiquei emocionada ao ver isso, porque eu tenho amigas que optaram em fazer uma transição e sair desse armário só depois de ter algum suporte educacional e ou empregatício, por medo de sofrer violências dessa sociedade. E, inclusive, são mulheres maravilhosas, doutoras, professoras, mas que precisaram de viver ali sofrendo uma violência da sociedade para serem quem são. Então, precisaram criar todo um suporte educacional, uma trajetória educacional e também profissional para depois saírem do armário ou no meio termo e sofrendo backlash, sofrendo perseguição. Eu conheço histórias, por exemplo, de mulheres trans que já não aguentavam mais e aí no meio do doutorado começam a dar seu nome social e tudo mais, sofreram violências de orientadores, violências às vezes são simbólicas ou microviolências, aquelas que não dá para a gente falar assim, olha, essa pessoa foi transfóbica com todas as palavras, mas só quem sofre violência por ser quem sabe que existem essas microviolências que estão ali sutilmente, sabe? Enfim, eu fico pensando na potência do movimento trans como um todo e de ver que mulheres criaram teoria, militaram e estão aí ocupando espaços maravilhosos, inclusive espaços tanto acadêmicos quanto militantes, assim, ou então fazendo essa junção entre uma coisa e outra que eu também acho bem interessante e necessária para não ficar só no acadêmico e fugir da base, sabe? Mas só quem passou por essas violências deve saber, né? Assim, não tem como a gente mensurar a dor de ser quem é. Eu vou ser sincero com você, Dimitra, até daí trazer a experiência pessoal. Eu sou mulher trans e eu, inclusive, eu me identifico com isso que você estava falando agora. Eu estava no meio do meu mestrado quando eu fui assumir a minha identidade de gênero. Então, é uma coisa que eu tive que esperar até esse momento para conseguir encontrar, digamos assim, um ambiente que eu me sentisse minimamente segura. Mas, enfim... Sinto muito, querida. Mas, enfim, como a gente está falando, como a própria Dimitra está falando, você vê que existe esse backlash, inclusive às vezes dentro até da própria esquerda, né? Que vem muito aquela questão do agora é a hora de falar dos trabalhadores, não de falar desse ponto. Daí eu tenho uma notícia para essas pessoas. Então, a classe trabalhadora LGBT é negra, é feminina, gente. Exatamente. E é uma crítica tão, tão comum que a própria carta se refere a isso. Olha aqui. Entendemos o jogo da política e de como a nossa pauta tem sofrido diversos processos de criminalização e até mesmo sendo posta como algo que atrapalha a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, o que muitas vezes é usado para silenciar nossas legítimas reivindicações. Em nossa perspectiva, é inaceitável que qualquer pessoa se sinta constrangida em defender abertamente nossa existência ou seja coagida a não falar sobre nós, já que compomos o campo popular, democrático e nossos direitos são inegociáveis. Pois é como você falou, a própria classe trabalhadora, ela é negra, ela é feminina, ela é LGBT, ela é com deficiência. Quando vem com esse discurso, eu fico imaginando, assim, o que essas pessoas acham que... Sabe um lugar que você vai achar muita gente branca, hétero, etc? Na burguesia. Aí sim, sim. lá a Faria Lima, meu. Exatamente.